Eu deveria estar muito preocupado com o horário, porque eu sou o pregador e eu precisava de um bom tempo para ministrar a palavra. Mas eu quero falar para você que eu não estou preocupado e você não vai sair daqui além do horário que é nosso costume, não precisa ficar agoniado, do tipo, pastor, hoje vai estourar o meu horário. Não vou, e até porque eu acredito que se isso acontecesse, você teria o maior prazer em ficar, porque você sabe onde você está e o que você está buscando. Então, a gente às vezes fica mais tempo em outras coisas, né? Com certeza é a nossa alegria também ficar aqui. Eu tenho certeza que você ficaria aqui até 10, 11, meia-noite, e o poder de Deus e a graça de Deus acontecendo, e você sendo abençoado e sair daqui edificado. Não é verdade? Amém, amém. Mas nós não teremos esse privilégio, pelo menos não nesta noite. Talvez, quem sabe, noutra oportunidade. Eu gostaria de ler uma passagem, um versículo que encontra-se em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Eu ganhei um livro de presente. Obrigado, pastor. Amém. Você pode abençoá-lo logo depois. Nós temos um café depois. Você não vai embora sem tomar um café comigo, ali nas dependências aqui do nosso templo. Estava com saudade dos irmãos e agradeço os homens e mulheres, pessoas que Deus pôde usar para ministrar, os pastores aí, né? Os pregadores, os dirigentes. Muito obrigado por esse tempo que proporcionaram a nós, um tempo de descanso, e aqueles que puderam dar a sua contribuição aqui de alguma forma. Eu registro aqui o agradecimento e parabenizo, porque o que eu recebi de palavras dizendo que bênção, que coisa boa, que gostoso. Então, estamos num bom celeiro. Então, está sendo produzido coisas boas. Está na hora da gente romper com as quatro paredes e ir para além do nosso templo. Amém? Amém. Nós vamos, 2024 promete, nós vamos, se Deus quiser, se Deus permitir, nós vamos expandir o reino aqui nesta cidade, e talvez, quem sabe, para além desta cidade. Hebreus capítulo 12, eu quero falar sobre, somos o povo da fé, irmãos. Há uma realidade presente na nossa vida que diferencia a gente de todas as pessoas. Nós somos o povo da fé, o povo que não anda por vista, o povo que não se conduz pelaquilo que lhe é aparente. E é nesse tema, a partir deste versículo, que queremos pensar sobre isso. O que é que nos motiva? Que é além do material. Nós somos motivados por algo sobrenatural, algo espiritual. Aliás, a fé é algo sobrenatural. Ela vai para além das evidências materiais, para além daquilo que os olhos veem. Então nós caminhamos no terreno do sobrenatural, mas não é uma fé irracional, não é algo, como já dizia o filósofo Kierkegaard, um salto no escuro sem saber para onde está caminhando. Nós sabemos para onde estamos indo, e estamos sendo norteados, dirigidos pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, e nós confiamos no Senhor, não nas pessoas, não nas circunstâncias. Nós confiamos no Senhor, que é o autor e o consumador da nossa fé, e é baseado nisso, plantado nessa verdade que foi colocada no nosso coração, que nós caminhamos. Há uma fagulha plantada dentro de nós, irmãos, uma capacidade divina inserida no coração de cada um de nós, e é nesse mover, através desse mover, que nós caminhamos a nossa carreira, fazemos a nossa caminhada para o propósito que nos está proposto pelo próprio Deus. E a melhor forma de alcançar o êxito, de alcançar o sucesso na vida espiritual, nessa vida, nessa caminhada, é andar debaixo, sobre e através da fé.
Capítulo 12, verso 1: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e de todo o pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós pedimos graça do Senhor para que a Tua palavra vá além da letra e nos alcance, nos pegue e nos dê direcionamento, sabedoria, para viver aquilo que o Senhor quer ver implantado em nós, Deus. Não queremos perder tempo e nem ir além do que aquilo que o Senhor tem para nós, mas andar na conformidade daquilo que está proposto pelo Senhor para cada um de nós. Estamos te pedindo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. É claro que eu tenho aqui umas 25, 30, 48, 50, 150 páginas para ser lido aqui, e gostaria naturalmente, aliás foi preparado para compartilhar com os irmãos, mas naturalmente que não faremos isso, pelo menos como eu disse, não desta feita. Eu quero falar com os irmãos, com a igreja, eu quero começar a tratar algumas questões de ordem teológica, irmãos, ainda que sejam até basilares na fé. Como falar da fé. Falar da fé é um assunto básico da fé, da vida cristã. Mas mesmo assim, num jogar, num jorrar, num renovar desses assuntos, eu quero então enfrentá-los novamente, cada um deles com os irmãos. Quero pensar sobre isso, que a gente possivelmente voltará nesse assunto da fé. Nós somos o povo da fé, mas também eu quero falar sobre a salvação, e eu quero falar também sobre a santificação, os assuntos elementares da caminhada cristã, mas que são tão importantes. E a Bíblia diz: eu não me canso de falar daquilo que tem valor espiritual e que preserva a vida dos meus irmãos, da igreja do Senhor. Então, repetir os assuntos é convalidar a verdade. É dizer, ainda é isso, está valendo, isso é isso mesmo, não mudou nada, só mudou a gente, quando a gente entra em contato com isso, aí o reflexo da verdade imutável, inerrante, pura, ela se reverbera nas nossas vidas, a partir do momento que eu me conecto com isso, que eu deixo essa verdade falar ao meu coração, falar ao meu ser, e aí há de fato a mudança. E eu quero pensar, irmãos, sobre o que é viver pela fé. Como é isso? Como é viver pela fé? Que história é essa? Parece tão óbvio, né? Parece tão elementar isso. Viver pela fé é viver pela fé. Mas talvez a gente não saiba isso, ou talvez a gente não está consciente disso. Então, acho por bem que a gente entre de novo nesses assuntos, converse sobre isso, para que isso seja aquecido, fortalecido, estabelecido, consolidado em mim, que eu não seja levado por qualquer vento de doutrina, mas que seja edificado por uma boa palavra, uma palavra bíblica, uma palavra que tem respaldo nas Escrituras, e é só isso, e isso é tudo, a palavra de Deus que edifica, que é proclamada e que é anunciada, pelo menos a partir deste púlpito. No que consiste viver pela fé? O capítulo 12, eu vou fazer agora, você vai perceber, eu vou fazer um resumo, mas não vou esgotar o que eu quero falar, porque eu quero voltar nesse assunto, mais demoradamente. Mas o capítulo 12 de Hebreus, e o versículo 1, você percebeu como ele começa? Qual é a palavra que ele usa? Portanto, essa palavra portanto é uma conexão deste capítulo de número 12. Portanto, ele está conectando o capítulo de número 12 com os dois capítulos que lhe antecedem, quais sejam o capítulo 10 e o capítulo 11, onde fora tratado no capítulo 10 os motivos de abandono da fé, os motivos
que vão maculando a fé e vão causando as pessoas a abandonar a fé, a abdicar da fé, a deixar as coisas de Deus. E ele trata sobre isso, sobre esse assunto, ali no capítulo de número 10. Quando ele chega no capítulo de número 11, ele vai mostrar o antídoto, o remédio que cura o comportamento da perdição que leva no comportamento executado, tratado no capítulo de número 10. Então ele vai dizer: agora, portanto, já que houve uma tratativa sobre um problema, que você tem o antídoto no capítulo seguinte, para não se ver contaminado, para ser firme, para se manter fiel, porque o tempo nosso requer isso, manter-se fiel. Então, diante destas realidades, destes assuntos aqui tratados, o autor de Hebreus está dizendo: portanto, diante destes assuntos aqui tratados, também nós, ele está falando daquelas pessoas e inclui a cada um de nós neste assunto. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, diante da realidade do mundo, do contexto social, das lutas, das investidas do inimigo, dos problemas diários, das dificuldades, das adversidades, diante disso, muitas pessoas têm sucumbido na fé. Muitos que corriam bem, já conosco não se encontram mais, ou outros estão meio alternando, uma hora sim, uma hora não. Ontem uma jovem me procurou e disse: pastor, eu estou numa dificuldade espiritual, eu estava afastando-me do Senhor, e o mundo estava me agarrando, e os assuntos e os incentivos eram para me atrair para aquilo que eu não quero fazer. No conflito, na luta. Amém? Glória a Deus pela tua vida, minha irmã. No conflito, na luta diária. Mas está dizendo: eu ainda quero continuar firme nessa caminhada. Há uma grande nuvem de testemunha a nos assistir. Não literalmente, mas homens, e aí nós vamos, no momento oportuno, voltar no capítulo 11, onde há a galeria dos heróis da fé. Eu quero te dizer, irmãos, que a lista não se restringe, não se limita, não se esgota só nos nomes ali mencionados. Você também tem o teu nome na relação do livro dos homens, das mulheres que vivem pela fé. Uma palavra de fé sustenta você. Você foi tocado, você foi chamado e você respondeu positivamente a essa proposta de Deus. Uma proposta de fé, de viver aquilo que Deus tem de mais magnífico, de mais extraordinário, que nós não vamos ter segunda chance de viver enquanto humanos mortais. Esse é o tempo de ter a experiência que vai projetar a sua vida para além daquilo que você possa conceber. Você não tem, nós, cada um não temos segunda chance. Não tem segunda chance de viver novamente tudo o que Deus tem para fazer enquanto humanos mortais. Porque depois desse tempo, ou seremos arrebatados, aqueles que creem na promessa, os salvos, e estarão vivendo com o Senhor para sempre, ou então afastados, banidos eternamente da presença do Senhor. Não há uma segunda vivência
não há uma continuação desse mundo, uma parte 2. Esse é o tempo, irmãos. Esse é o tempo. E o que estamos a fazer desse tempo é o que está de fato sendo pesado na balança. Mene, mene, tekel, o farsim. Pesado fostes, lembra disso, né? Na conclusão, que depois de várias considerações que a gente ainda vai fazer, e essas que eu já acabei de fazer, eu levo você a pensar sobre a missão que é o propósito. Qual missão? Qual é a tua? Qual é a minha missão neste mundo? É provar para esta geração, provar nesta geração e para esta geração, é fazer prova, porque nós vamos definir o que seja fé, nós vamos trabalhar o que seja fé. Então é provar para esta geração e nesta geração que a vida cristã pode ser vivida de forma vitoriosa e triunfante. A vida cristã pode e deve ser vivida de forma triunfante, vitoriosa. Pode ser vivida a partir do momento que eu pego as premissas básicas e aplico na minha vida. Não tem como ser diferente do que Deus está vendo e Deus quer ver implantado nas nossas vidas. O desafio é esse, irmãos. O desafio é esse. É a proposta de Deus virando realidade em nós. Pastor, estou nesse barco. Amém. Pastor, esse negócio aí não é para mim. Amém também, não posso fazer nada por você. Eu vou te entregar o que a Bíblia entrega. E o que você vai fazer com isso? Um pastor amigo meu, nós estivemos presente agora em Inocência. Quem esteve lá viu. Ele trouxe uma palavra muito boa. E ele disse assim: a preparação do sermão é responsabilidade minha. Eu me responsabilizo pelo sermão que eu preparo. O que você vai fazer com ele é responsabilidade sua. Aí o que você vai fazer com a palavra ouvida é problema seu, que vai se ter com o dono da palavra. Eu invoco as palavras dele, porque eu achei interessante, importante, e repito com a menção da fonte, em respeito ao colega, para dizer que isso se aplica também aqui entre nós. Que Deus nos dê a graça, irmãos, de compreender isso, de romper, irmãos, mostrar para esta geração, mostrar nesta geração e para esta geração, que a vida cristã pode ser vivida de forma poderosa e vitoriosa, porque senão, irmãos, faz a mala e vai para casa. Se Deus não tem capacidade, não tem poder para mudar a nossa vida para melhor, para fazer milagres na nossa vida, para nos desafiar a deixar o legado, a viver aquilo que está proposto. Se não é possível viver isso, então é uma farsa. E aí não compete e nem há necessidade de ficar falando isso. Mas eu creio que esta palavra é transformadora, ela é renovadora, ela é milagrosa, ela é inerrante, ela é perfeita, ela durará para sempre, para sarar os céus e a terra. Mas nenhum tio, nenhum i, nenhum pingo de um i será alterado desta palavra. Ela continua sendo válida, verdadeira, eficaz, poderosa. E nós vamos fazer esse negócio virar verdade na nossa vida. Amém? Amém.